Jeffrey Podcast, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje no Jeffrey Podcast eu tenho uma história muito linda para compartilhar com vocês. Na presença do Jeffrey Podcast, temos aqui o Dr. Rodrigo Cardoso, advogado criminalista. Ele vai falar conosco sobre a sua história de vida, vai passar alguns conselhos que com certeza você que está do outro lado deve estar se vendo numa situação dessa, e esse conselho pode até te salvar. Não vou falar agora porque tem muito bate-papo para a gente poder desenvolver aqui. Doutor Rodrigo, quero agradecer a tua presença. Fique à vontade no Jeffrey Podcast. Pode se apresentar para o nosso público. Jeffrey Podcast, o meu, o seu, o nosso. Fique à vontade, doutor. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer para mim, Jefferson, estar aqui juntamente com você e poder contribuir com esse público maravilhoso aqui. Eu me chamo Rodrigo Cardoso, sou advogado criminalista, sou delegado de prerrogativas aqui da OAB Araruama e estou também como conselheiro municipal de saúde aqui também de Araruama. Então, sempre tentando me doar um pouco, tanto para a nossa cidade e para o seu crescimento, como também de uma forma geral, até porque eu sou oriundo de uma outra cidade, que é Niterói, mas Araruama é a minha paixão, já estou aqui há mais de 10 anos e não pretendo sair daqui. Estou com uma pergunta que está aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta que com certeza pode estar ajudando você que está do outro lado. Você que está chegando agora, deixe o like, compartilhe para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância e não saia desse bate-papo, tá? Esse bate-papo é esclarecedor, você pode estar ajudando uma família, uma vida. Fique conosco. Doutor, eu vi que o senhor postou esses dias, eu vi um pôster do senhor falando que, até achei engraçado, que delegacia não é confessionário. Por que desse pôster? Isso foi muito interessante. E por quê? O que acontece? No nosso ordenamento jurídico brasileiro, existem alguns princípios basilares, e um desses princípios é da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí, em sede policial, aconteceu essa situação. Nós estávamos acompanhando um cliente, e aí uma outra pessoa apareceu e falou: olha, eu vou ter que prestar depoimento. E o que nós orientamos foi: você precisa constituir um advogado especialista na área para poder te orientar. É um direito seu como cidadão ter um advogado para te acompanhar. Ele não fez, e acabou que ele falando aquilo que não deveria falar e não entrando nesse mérito de se ele estava certo, se ele estava errado. Só que por ele não ter uma orientação devida, ele acabou criando provas contra si mesmo. E nosso ordenamento jurídico, é claro, diz: ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí sim, eu disse, em delegacia, em alguma das vezes, é melhor você ficar em silêncio. Por quê? Do silêncio, nada acontece. Do silêncio, nada sai. E o silêncio, o direito constitucional ao silêncio, não pode ser usado em prejuízo do acusado ou do investigado. Então, se ele exerce ali o seu direito ao silêncio, ele não estaria se autoincriminando e exercendo o seu direito básico. Então eu coloquei: delegacia não é confessionário, não é lugar de você estar ali falando. Claro que nós precisamos sempre analisar o caso em concreto, por isso sim, de você buscar um profissional da área especializado, porque ele sim vai conseguir te dar uma orientação devida e adequada e determinar ali qual será a melhor estratégia, a melhor tese a ser aplicada. Mas é isso, delegacia não é confessionário. Tá vendo aí, gente? Delegacia não é confessionário. E eu acredito que até tem pessoas do bem que se encontrando numa situação dessa, pelo ambiente, pelo nervosismo na hora, o cara acaba falando aquilo que não deve, aquilo que de repente ele não fez, e naquela hora ali registrou, já era. Isso, com certeza. Porque outro princípio, e nosso ordenamento jurídico é cercado de princípios, são a base, é o que vai nortear o nosso caminhar juridicamente falando. E aí o que acontece? A pessoa investigada, ela comparecendo em sede policial, ela precisa efetivamente estar acompanhada de um profissional especializado,
Por quê? Para que todos os seus direitos e garantias individuais e coletivas sejam resguardados. E aí sim, esse aspecto de que o advogado criminalista, ele é criminoso ou ele é defensor de bandido, isso cai totalmente por terra. Até porque nós, quanto advogados criminalistas, a gente não defende o bandido, ou o criminoso, ou o homicida, não. Nós defendemos todos os direitos e garantias individuais e coletivas que aquela pessoa investigada, ou aquela pessoa indiciada, ou aquela pessoa presa, ela tem. E esses direitos e garantias precisam ser respeitados. Por quê? Porque qualquer uma pessoa pode ser investigada, pode ser indiciada. Isso não significa, Jefferson, que essa pessoa é uma criminosa, é um criminoso. Até porque o princípio da presunção de inocência diz o seguinte, que todo cidadão é inocente, até que se prove o contrário. E aí, a temática é sempre a seguinte, quando se prova o contrário? E aí nós vamos observar que só depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, quando não houver mais nenhum tipo de recurso, aí aquela pessoa pode sim ser considerada culpada ou não, porque pode ser uma sentença absolutória também. Então, o advogado criminalista, ele não é criminoso e ele também não defende o bandido, ele defende todos os direitos e garantias individuais que a pessoa, que o cidadão, ele tem. E esse direito é garantido para todos pela Constituição? Todos esses direitos e garantias são resguardados, são amparados, têm o seu nascedouro na Constituição Federal. Além do Código Penal, do Código de Processo Penal, a Constituição, que é a nossa lei maior, a nossa lei mãe, ela nos dá essa garantia ao cidadão. E é isso que nós sempre estamos buscando. O operador do direito, ele sempre vai buscar isso, a aplicação efetiva da justiça. E a justiça, na sua grande maioria, não é ver uma pessoa presa. Porque nós vamos perceber o seguinte, que existem alguns delitos que não vai caber uma prisão efetiva. Embora a nossa sociedade tenha esse entendimento, essa visão de que tudo tem que ser punido com cadeia, nós precisamos entender que existem alguns princípios no que tange a pena, a aplicação da pena. A pena, além de aplicar uma sanção penal àquela pessoa, aquele indivíduo que está sendo processado, ela também tem um caráter ressocializatório. E é aqui que, na maioria das vezes, a gente falha. Por quê? Nós vamos perseguir essa pessoa criminalmente, essa pessoa vai ser condenada, será aplicada uma pena para aquela pessoa de prisão, ela vai ficar segregada da sociedade, mas nós esquecemos do mais importante, que em algum momento essa pessoa será inserida novamente dentro da sociedade. E aí essa pessoa precisa ser inserida, ressocializada, de forma que ela não volte a cometer outros delitos. E na cidade de Araruama, onde o senhor reside, tem muita discriminação, as pessoas olham com olhares assim discriminatórios, tem muita procura no escritório do senhor a respeito de um advogado que possa defender uma causa dessa? Então, a nossa profissão é uma profissão linda, é a única profissão que tem base na Constituição, no artigo 133. A advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, a advocacia em si, ela é linda e também é apaixonante. Foi isso que me fez vir para o direito, sobretudo para a advocacia criminal. Hoje eu faço parte do Cunha Nolasco e Gouveia, que é o CNG, um escritório de advocacia que tem uma das sedes em Araruama. Ali tem colegas incríveis. E o que eu percebi, sobretudo no início da minha advocacia, foi que eu não precisaria ser um lobo solitário na advocacia. E eu precisaria ter parceiros que pudessem me dar um suporte realmente. Até porque você não consegue ser bom em todas as áreas, em todas as questões, em todas as coisas. Então eu me especializei na advocacia criminal. Eu atuo hoje junto com o Dr. Gabriel Gouveia, que tem mais de 8 anos de atuação só na seara criminal, na cidade de Araruama. E no nosso escritório, nós atuamos em todas as demandas, em todas as esferas, na civil, trabalhista, entre outras. Então, essa ideia de você não ser um lobo solitário, de você não caminhar sozinho, isso é muito interessante. Até porque, quando você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas quando você quer ir longe, você precisa ir acompanhado. E assim, não estou mais tão novo,
mas eu tenho uma pretensão de ir longe. Então eu preciso efetivamente criar vínculos de pessoas que têm a mesma visão que eu de crescimento. É isso que a gente está buscando e acredito que a gente esteja prestando um serviço de qualidade e excelência, não só na cidade de Araruama, que é onde a gente tem a nossa atuação predominante, mas nós atuamos em todos os estados da federação. Doutor, quando foi o start para você entrar nessa profissão? Você vem de uma família que sempre te deu esse suporte, esse incentivo? O senhor pode contar um pouquinho da sua história? Sim, então. Eu não consigo me recordar efetivamente quando foi o start dessa virada de chave. Até porque eu venho de uma família muito humilde, nós somos oriundos lá de Niterói, muito humilde. Eu sou a segunda pessoa formada na nossa família, isso assim, e eu sempre falei isso, inclusive quando eu me graduei, isso lá em 2019, que também não tem tanto tempo, eu falei, a minha graduação não é só minha, é a graduação de toda uma família, é o sonho de toda uma família. E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vou além e digo que é um sonho de toda uma comunidade. Porque eu lembro que a graduação de Direito são 5 anos, e nesses 5 anos percorrendo aí nos estudos, a comunidade me ajudou bastante. A gente fazia venda de quentinha para comprar livro, N situações que conseguiram moldar o Rodrigo e hoje tornar o doutor Rodrigo advogado criminalista. Por isso que a nossa atuação, além de ser muito técnica, também é muito humana. Nós sempre tentamos buscar a aplicação da humanidade das penas. No caso em concreto, isso vem também da minha religião, sou evangélico, sou pastor, né? Eu recebi esse sacerdócio, esse chamado, e isso acabou conciliando. E às vezes a pessoa até fala assim, mas você é evangélico e você defende o bandido? E aí volto novamente àquele tema. Não, eu não defendo o bandido, eu defendo os direitos daquela pessoa. Porque qualquer pessoa pode se sentar no banco dos réus. Agora, isso não vai dizer que efetivamente aquela pessoa é culpada ou não. Nós vamos em busca da inocência daquela pessoa, da presunção de inocência daquela pessoa. E todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tá vendo aí, pessoal? Vamos tirar esse pensamento negativo, esse olhar negativo que todo advogado que vai defender uma pessoa que cometeu um delito, cometeu um crime, o advogado é bandido, é isso, é aquilo. Não, ele está ali para defender os direitos garantidos pela Constituição, né? Isso. Todo mundo tem o direito a um advogado, né? Aquele lance que a gente vê muito em filme, você tem direito de ficar calado de um advogado, você não pode produzir prova contra você. Gente, você tem noção da importância que é um bate-papo desse? Tem noção de quantos jovens vão estar vendo esse bate-papo e vai encorajar a ter uma profissão, a falar assim, poxa, eu também posso. Caramba, eu queria ser, meu sonho ser advogado. Ele venceu. Você também pode vencer. E isso é interessante, porque eu venho trazendo essa resposta de forma direta e indireta. Eu sou totalmente oriundo de comunidade, sou um jovem negro, de periferia, com uma família humilde, e é possível a gente vencer, é possível. É claro que nós precisamos sempre reconhecer que existem caminhos, existem portas que vão nos fazer subir, e tem caminhos e portas que irão sempre nos diminuir. Nós precisamos ter esse direito de escolher sempre o caminho correto. É isso que eu direciono para todos os jovens que têm uma visão de crescimento. Você que está dentro de uma comunidade, você precisa entender que você é capaz, você é uma pessoa incrível, você é totalmente capaz de chegar aonde você almeja. Os sonhos estão aí para isso, para serem sonhados e para serem realizados. Lindo, 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 lindo. Jeffrey Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast. Gente, você já parou para pensar o cuidado que eu tenho para trazer conteúdo que realmente possa fazer a diferença na sua vida?
Eu poderia toda semana estar trazendo pessoas e fazendo podcast, jogando na internet, mas eu tenho um cuidado para selecionar o tipo de conteúdo, o tipo de pessoa que vai vir no podcast, para que realmente quando você assistir esse vídeo, essa entrevista, você falasse, caramba, o quanto essa entrevista fez diferença na minha vida, o quanto eu me vi dentro dessa entrevista. E é muito importante você abrir o coração e mostrar esse outro lado seu. Sim. Porque tem gente que só chega aqui, quer mostrar o sucesso, tem vergonha do passado. Mas não, a gente tem que lembrar do passado e mostrar para as pessoas que o nosso passado foi difícil, foi ruim, mas não foi ele que nos parou. É isso mesmo. A vontade de vencer foi grande. É verdade, com certeza. E é isso que me fez estar aqui hoje. Ah, tá vendo aí? Jeffrey Podcast. Não sai daí não, hein? Tem mais, hein? E você perguntou, Jefferson, a questão do start. E eu disse, não consigo lembrar qual foi o momento do start, mas eu consigo evidenciar alguns momentos que foram cruciais na minha caminhada, na minha trajetória. E uma delas foi, eu era conferente de cargas na Vassourama, empresa aqui de Araruama, e quando eu decidi fazer a faculdade, prestar o vestibular para a faculdade, tanto o Márcio, que é o dono da empresa, quanto algumas pessoas que são responsáveis me deram total apoio, total força. E isso também foi o que me incentivou. E assim, para cada um de vocês, sempre terá pessoas que irão te incentivar. Claro que a gente sabe que tem um hater, que tem aquela pessoa que quer te ver para baixo, mas também vão aparecer pessoas que vão te fortalecer, que vão te ajudar. Foi assim comigo, também acredito que será assim com vocês. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Papai do céu sempre coloca anjos na caminhada, sempre coloca pessoas para poder te incentivar. Só que é aquela situação. Não adianta o amigo chegar e falar, você é capaz, você consegue, vai na sua força, vai na sua fé, se você não acreditar. Você tem que acreditar em você. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você. Não é? É isso mesmo. E quando a gente fala da ressocialização, e aí já falando da pessoa que foi presa, condenada, cumpriu uma pena, e hoje ela é inserida na sociedade, a gente precisa perceber que a pena, além de ter esse caráter ressocializatório, isso precisa efetivamente ser aplicado. Por isso da progressão do regime. A pessoa inicia num regime inicialmente mais gravoso, um regime fechado, daí ele vai para um semiaberto, depois ele consegue chegar no aberto, e aí ele consegue o livramento condicional e é inserido na sociedade. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no podcast. Quero dizer que as portas do Jeffrey Podcast vai estar abertas para o senhor a hora que o senhor quiser falar qualquer outro assunto aqui. Eu acho que é muito importante um conteúdo desse. Ainda mais numa realidade, num mundo que a gente vive hoje, não tenho nada contra ninguém, nada de crítica, mas hoje a gente tem muito conteúdo que na internet que não agrega. Então, conteúdo desse aqui eu acho que tem que ser passado para frente, eu acho que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso aí, Jeffrey Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast. Obrigado, doutor. Eu que agradeço e conte sempre conosco.